Olá, almas penadas e fantasminhas camaradas, eu sou o Madu e eu ia fazer piada de fantasma, mas não vou fazer não, porque hoje eu não tô no espírito não. Pô, gente, puta merda, dureza, foi né? Boa essa, pior que foi boa. A gente já não consegue nem rir mais dele. Até quando ele acerta, coitado. Vocês riem, só não fazem barulho que o Caio corta. Oi, gente, eu sou a Zizi e eu tenho certeza que todo mundo tem um caso de fantasma pra contar. Todo mundo já fez brincadeira do copo aqui. Gente, eu sou o Eros e eu tô me sentindo nas provas de literatura da 7ª série. Eu vi o filme, mas não estudei a porra da matéria. Gente, e se tem algo estranho na vizinhança do seu podcast, quem você chama? Eu, Fernanda, pra gravar esse episódio. Muito terror. Cuida, Betão! Muito bem. A gente tá aqui no 5º episódio especial sobre monstros. Dessa vez, sem risada, mas com barulho de fantasma, contra a regra. Nos episódios anteriores, falamos de vampiros, zumbi, bruxas e aliens. E hoje a gente vai falar de fantasminhas. E pra manter o padrão, a Fê tá aqui de novo com a gente. Ela é a alma desse episódio. Para fazer a análise antropológica das aparições, separamos alguns filmes que marcaram a temática e outros, como de costume, que a gente simplesmente gosta. Fica aí e ouve que tá de arrepiar os cabelos. Zizi, fantasmas aí como elemento marcante da nossa cultura e um pouquinho relacionado a quando ele entra no cinema. O que tem? Qual que é a relação disso? De todos esses monstros que a gente vem falando, e a gente sempre fala que monstro, né, tá aí como metáfora de alguma coisa, os fantasmas são, acho que a gente sente de certa forma mais próximo, né? Afinal de contas, apesar deles estarem aí sendo símbolo do nosso medo da morte, do sobrenatural, da finitude da vida, né, das coisas que a gente não sabe explicar, mas no final das contas os fantasmas nada mais são do que a gente mesmo, né? A gente que morre e vira fantasma. Então, eles são os monstrinhos, né, que são próximos a gente. Eles só estão no lugar de monstro porque a gente tem um pouco medo dessa, né, rolê que a gente não entende direito, não sabe como é que funciona. E, assim, fora de tela, eu acho que todo mundo tem uma história de fantasma pra contar, né? Eu acho que o famoso quem nunca sentou numa roda de amigos, numa fazenda, num lugar, né, escuro, vazio, longínquo, pra contar um casinho de fantasma e pôr medo nos coleguinhas, né? O Caio, por exemplo, tem mania de me mandar história de fantasma de noite pra eu ficar com medo de dormir. Enfim, e por conta dessa diversidade, eu acho que os fantasmas habitam aí o cinema de uma maneira muito diversa, né? A gente tem desde a Samara, que assustou uma geração inteira, né? E virou aí uma referência do filme de terror, mas a gente também tem o Sam, do Ghost, que é aquele cara que é tão apaixonado pela esposa que vê que ela tá em perigo quando morre e não consegue ir embora desgarrado aqui para tomar conta dela. Só vai embora de verdade quando ele percebe que ela tá segura. Então a gente tem aí uma gama muito grande, né? De maneiras desse fantasma se apresentar nas telas, né, de como eles são, né, de Sim. características e tal. Então a gente tem aí os assuntos inacabados, né, essa recusa de enfrentar o desconhecido, apego ao mundo material, vingança, medo, solidão, tudo isso são coisas que motivam esses fantasmas e também faz com que eles entrem em todo tipo de filme, né, eu acho que uma das coisas Sim. do fantasma é que tem muito, eles estão em todo tipo de gênero, né, a gente falou aí de um romance, de um filme de terror, tão presentes na comédia, né, a gente tem fantasma pra tudo quanto é lado. Filme infantil? Filme infantil, exatamente. A gente tem, né? A gente não falou aí, mas temos Gasparzinho, né? O Fantasminha Camarada. Tem fantasma de tudo quanto é tipo. Até a Turma da Mônica tem fantasma, né? Tem um penadinho. Exatamente. Tem filme mais poético, tipo Casa dos Espíritos. Tem amor, igual você falou. Tem o Ghost Story, é um filme bem interessante sobre fantasma também, que não é nada disso, não é um drama, né? Não é um romance, Sim. não é coisa, mas tem fantasma. Enfim. Fato é que no final das contas eu acho que a gente tá falando
quando a gente fala de fantasma, do medo que a gente tem dos vivos, né? Porque, como a gente falou aí, eles são mais próximos da gente e tudo isso que motiva os fantasmas são coisas bem humanas, né? Então, a gente usa aí os fantasmas para falar do medo que a gente tem das outras pessoas e do que a gente tem de capacidade de fazer coisas diferentes e ruins, de certa maneira, né? Nem todo fantasma aí é mau, mas eu acho que é desse medo do vivo. Eu sei que ontem eu acabei de rever, né, o Sexto Sentido, era mais ou menos 1 da manhã. Eu fui deitar, a luz ainda acesa, deitamos, eu e Fernando, não a Fê que tá aqui, a Fê minha esposa, deitamos, e aí, de repente, um barulho na cozinha. Eu olho pra ela, a gente olha pra cama, a coberta vermelha. A coberta que a gente tava usando era vermelhinha, mas vermelho vivo. Falei, fudeu, né? Foi ontem. E é engraçado porque esses filmes, e tem uma coisa que eu acho que acontece muito em muitos filmes, né, e alguns desses aí, que sempre fica, sempre não, né, mas em alguns vários fica aquela coisa assim, as pessoas estão imaginando, esse fantasma na verdade é uma representação do medo delas e tal, e isso acontece muito nos filmes, né, então eu acho que quando a gente assiste isso, igual no Sexto Sentido, você pode falar também, né, tipo assim, só o menino que tá vendo o cara, eu dando spoiler aí nos primeiros minutos do episódio, mas assim, então a gente fica com aquela, gente, será que tá mesmo? E aí assim, né, no filme você fica nessa impressão sempre, assim, sempre não, né, mas em muitos filmes tem essa dúvida, é um fantasma, é coisa da cabeça da pessoa, e eu acho que a gente acaba levando isso pra gente, né, no dia a dia, se vê uma sombra esquisita, uma rajada de vento estranha, um barulho de madrugada de passos, que pode ser a tábua de madeira se instalando, né? É o jeito de explicar o que a gente explica, né? No fim das contas. E na vida real a gente põe tudo na conta do fantasma, né? A gente não põe na conta do lobisomem, a gente não põe na conta do alienígena. Bom, do alienígena algumas pessoas põem, mas de maneira geral, a gente põe na conta do fantasma, né? Você não acha que é um vampiro? Ou é fantasma ou signo? Exatamente, é fantasma ou signo. Se é você mesmo, é o signo. Se é fora de você, é um fantasma. É uma conclusão interessante. Exatamente. Bom, vamos brincar um pouquinho de assim, porque tem um trope, quando você vai estudar os tropes de fantasmas, tem como a gente falou lá nos zumbis, e também falamos nos vampiros, esse trope acontece aqui, que é assim, ó, chamado Nossos Fantasmas São Diferentes. É assim, cada ficção, cada história que a gente contou, que a gente passou por uma série de histórias aqui já, e elas trazem fantasmas que carregam uma essência arquetípica, né? É um fantasma, a gente sabe que é, mas tem um monte de variação ali dentro. E eu queria conversar um pouquinho sobre as potenciais variações que a gente pode ter dentro de fantasmas nas narrativas. Por exemplo, o fato, né, razão. Por que o fantasma é um fantasma, né? Cada narrativa vai trazer de um jeito. Por exemplo, vingança, né? A pessoa se tornou um fantasma porque vai vingar de alguém. Né, o famoso negócio inacabado, né? Que 90% das vezes é vingança. Eu acho que o negócio inacabado ele é bom porque ele é genérico o suficiente pra ele ser quase tudo, né? Pode ser tudo. Quase tudo se resolve negócios inacabados. Negócios inacabados, ele dá uma motivação pro filme, né? Que assim, acabar com o negócio que tá inacabado. Sim, terminar a história, né? Vira a trama, né? Sim. E os fantasmas que não perceberam que estão mortos também. Tem muitos também. Tem os que a gente percebe junto com eles, né? A gente vai falar de um, inclusive. Tem aqueles universos, assim, que tipo, simplesmente é assim que funciona. Você morre, vira fantasma. Você morre, vira fantasma, não tem uma certa explicação. O Ghost, ele tem negócios inacabados, né? Ele quer proteger a mulher, ele quer se vingar. Mas é o amor, né? Ele tá ali por causa do amor, a mulher dele. É o poder do amor. O negócio acabado dele é o poder do amor. O poder do amor, aliás, outro aí, que segura muita gente. Tem muito fantasma nessa conta aí, fantasma vivo. Se você tem medo de fantasma, evita muito café de manhã, tá? Porque tá cheio de espírito obsessor aí em cima das vezes. A culpa do café é o fantasma. Que é isso, eu inclusive fui esses dias numa sessão de desobsessão. Parece que tem umas coisas ruins andando junto comigo. Ixi! Não é a gente, não. Será que é eles que estão fazendo barulho no microfone, então, gente? Não, é possível. No mundo dos fantasmas estão fazendo desobsessão falando, tem um cara ruim andando comigo. Tem um cara ruim me carregando, né? O que mais, gente? Razões pra ser fantasma aí? Tem fantasma que tá por medo, né? Não sabe o que tem depois que ele cruza um determinado limite
limiar, que também pode variar de um filme para outro, que é esse limiar, né? Tem aqueles filmes, talvez, de fantasia, né? O mago que alcançou a vida eterna e ele morre e continua sendo um espírito. O elfo que continua sendo um espírito lá no Senhor dos Anéis, né? A força do Jedi, né? Deus Madu puxando os Jedi. Ele tá puxando pra falar de Jedi, né? Gente, vocês estão colocando Jedi na minha boca. Que delícia. Que espadão. Enfim, né, gente? Muitas razões, algumas inexplicadas, umas misturando com as outras. E os poderes, gente? Poder que fantasma tem também varia, né? De uma trama pra outra. Às vezes na mesma trama varia, né? Como é o caso do Poltergeist, né? Cada hora é uma coisa. Tem não é? Uma coerência, não. O bom é que tem o Fred Krueger, né? Que é um slasher. Em compensação, ele entra no sonho de todo mundo igual um fantasma. Ele faz a galera sonhar e fode tudo. Ele machuca, ele fere. Mas ele é fantasma? Ele é o quê? Não, ele não é um fantasma. Não sei explicar. Ele é uma entidade. Mas a gente não sabe. Quando eu fui pesquisar a lista de filme de fantasma, aparece sempre umas coisas. Eu falo, gente, mas isso não é um fantasma. Então eu acho que tem, né? Um desses. O Evil Dead estava lá como fantasma. Zizi que viu aí por tempo. O Evil Dead nós estamos falando de demônio. Não é fantasma, né? Pois é, eu acho que o pessoal confunde muito. Capiroto. A palavra agora é capiroto. Não pode falar fantasma. Não pode falar demônio, é capiroto. Mas eu acho que no caso do Evil Dead, apesar de ficar lá falando que são capirotos, a forma como tudo acontece é muito semelhante à nossa ideia de fantasma, de possessão, de não sei o quê. Então eu entendo a confusão, assim, mas né, no filme fala que são demônios. Tá aí um poder, né? Possessão. A gente tem aí muitos fantasmas que tomam posse do corpo. Até porque dependendo da mitologia que a gente usar, a possessão, ela, por exemplo, pro cristão olhar pro fantasma, olhar pro demônio é a mesma coisa. Dependendo do que olha pra eles, é tudo demônio. Então, depende da mitologia. Ai, gente, eu gosto da coisa de voar, entendeu? Que é bem infantil. Eu gosto quando eles mudam de forma. Eles podem mudar de forma, né? Porque, afinal de contas, a gente explica o pós-vida do jeito que a gente quiser, né? Então, assim, pra que ter uma formação? Eu queria ser um fantasma pra poder mudar de clima. Ia ter ar-condicionado comigo o tempo inteiro, gente. Sério, friozinho. Na verdade, quando o fantasma passa, a temperatura baixa, né? Então, é por isso que você tem calafrios quando ele passa. Tem alguns aí, dependendo da época, né? Que tem poderes eletromagnéticos, fazem interferência com eletrodomésticos da casa das pessoas, inclusive. Inclusive, cuidado com a sua televisão se ela estiver fazendo estática, né? Qualquer coisa. Ainda mais nos dias de hoje, né? Se hoje em dia tiver, realmente. Estática, pode saber. Fuja da luz. Não vá para a luz. Agora vá para a luz. Não vá para a luz. O pessoal é meio indeciso a respeito dessa luz. E o que limita um fantasma, gente? Assim, né? Prende o fantasma, ou, sei lá, por exemplo, o vampiro não pode entrar na casa se ele não é convidado. E o fantasma? Quais são as limitações dele? Sal grosso. É aí, hein, cara? Pessoas que assistiram o mesmo seriado. Vamos prender os fantasmas com sal grosso. Tem alguns que estão limitados a algum espaço, né? Ou ao espaço onde eles morreram, ou o contrário, eles não podem entrar em algum lugar, né? Tipo, não pode entrar em igreja, não pode entrar lugar em religioso, lugar né? sagrado, né? De alguma maneira, terreno sagrado. O de Beetlejuice você pode ficar na casa ou em Duna, né? Que eles vão pra um deserto. E que tem até aquela minhocão gigante. Que tem o verme de Duna. E feito de stop motion. Verme tão mais bonito do que minhocão. E como é que fantasma se aparenta, gente? Assim, nas narrativas. Tá? Lembra? Tem o fantasma clássico, é o do lençol, né? Com 2 furos no olho. Já adiantando as conversas, eu adoro quando os fantasmas se divertem e aparecem no lençol e ninguém acredita. Porque é um trope tão batido que ninguém leva aquilo a sério. Eu gosto deles em 30%, sacou? É tipo 70% de transparência. Quando eles estão meio transparentes. Aí tem o que ficam meio branco, né? Eles ficam transparentes, branquiçados. Tipo, só tem monocromático, né? Não tem cor, né? Não pode ter cor. Mas se você for a Samara, você leva a estática da TV pra você, né? Ela é transparente e tem estática de TV ao mesmo tempo. E tem decomposição, que é outro tipo também. Fantasmas decrépitos, que, né, morreram. Eu vou aproveitar e perguntar agora, porque é tipo, já que eu tô na minha prova de 7ª série hoje, a gente vai falar do chamado americano ou do japonês? Porque eu vi foi o japonês. E ela não chama Samara, ela chama Tomoko. É do japonês. É o do japonês. Ela chama Tomoko. Ela chama Sadako.
Sadako. Não, Sadako, isso é o demônio que prendeu ela, mas a menina chama Tomoko. Não, é a menina. Tomoko é a primeira que morre. É uma daquelas estudantezinhas. A Samara japonesa chama isso daí, que ela fala no esqueci. Tá anotado aqui, Sadako, isso. Eu vi essa semana, acabei de ver. Eu vi também. Só que eu vi ele entre as três reuniões, entendeu? Tava muito complexo. Em japonês, velho, tava foda. É que assim, até porque não tem demônio naquele filme. Não tem demônio. Que demônio? Quem tá falando de demônio? Você falou que o Sadako é o demônio que prende a menina. Não, mas o cara que matou a menina. É tipo o nome Sadako. É o pai dela. É. Não, o cara é tipo, é americano ou inglês, sei lá, o cara tem um nome tipo Richard, é um nome bem esquisito, assim, bem normal, na verdade, né? Tá não esquisito confuso, pro filme. Gente, acho que nós não assistimos o mesmo filme, não, vocês têm certeza? Tem. Eu tenho certeza. Eu também. Sadako. Tá vendo? Essa é a parte da prova que eu ia errar todas as questões. E nesse caso, eu tava falando da Samara mesmo, porque a gente hoje vai falar do filme japonês, mas eu tava fazendo a referência ao filme americano, porque a Sadako não tem estática como a Samara. Não. A Sadako, quando ela sai da TV, ela é um fantasma normal, ela tem a aparência de uma pessoa, inclusive ela não tem nem transparência, que eu me lembro. Mas a Samara, ela tem transparência, ela carrega aquela estética de fita VHS no corpo, né? Aí, no caso, é a Samara mesmo. A Sadako a gente nem vê a cara dela, fica só o cabelo. A gente vê só o olho, né? E depois um olho revirando. E a falta de unha, que me dá muita agonia. A falta de unha me perturba um pouco. Nossa, me perturba muito. É o mesmo filme. Então é isso, é a unha. A unha provou que a gente viu a mesma coisa. Então, pra fazer a análise um pouco mais profunda, que nós já brincamos um pouquinho com a ideia dos fantasmas, a gente selecionou 5 filmes pra gente comentar em ordem cronológica de lançamento. Nós vamos tratar aqui. Importante pontuar, Caça-Fantasmas ficou de fora na última hora, porque saiu um filme novo, e daqui a pouquinho a gente vai fazer um especial sobre esses filmes que compõem o universo do Ghostbusters. É o terceiro já, né? Se contar o das meninas, é o quarto. É o quarto. E a gente também escolheu filmes de terror, né? A gente não escolheu... A gente pensou em Paul Ghost, tipo, isso é importante, filme né? de terror, tal, sério, mas... a gente colocou Beetlejuice. Tipo... Mas é terror. Mas Beetlejuice é terror. Ele tem coisas nojentas. Ele é um terrir, né? O Beetlejuice é um terrir, ele tem uma leveza. Mas a gente escolheu fantasmas, a gente tentou escolher fantasmas mais assustadores. Que é o que a gente quer falar aqui, né? Na série Monstros, a gente tá escolhendo os fantasmas mais monstruosos e não os gatarzinhos. Bom, então vamos pro primeiro filme, O Iluminado, do original The Shining, de 1980, do Kubrick, com o roteiro do Kubrick e Stephen King. Eros, comenta pra gente aí, sinopse. Bom, a gente tem o Jack Nicholson interpretando o Jack, que vai virar zelador num hotel distante e afastado pro inverno, que ele tá completamente vazio, ele leva a família dele pra lá, e à medida que ele vai ficando ele vai dando uma surtadinha de leve e ele começa a ficar meio perturbado mesmo, né? E ele vai ficando agressivo, perigoso e tipo, ele começa, e o filho dele começa a ter visões de coisas que aconteceram no passado dentro daquele hotel, e isso vai levando a insanidade total, assim, do filme, né? Tipo, do cara perseguir a própria família e querer matar todo mundo. Ele tá literalmente possuído. E é um filme bem legal. Sem contar que ele é o escritor, né? Ele tá lá digitando insanamente, digitando calhamaço de folha. Na verdade, ele pega o trampo lá com a desculpa de ele vai se isolar para escrever, né, a obra-prima dele. Ele vai ter tempo, vai ter espaço, não vai ter como, vai ter porra nenhuma. E ainda vai ganhar o dinheiro por fora, porque no fim das contas, ser escritor não deve ser a coisa mais fácil do mundo. Só que a coisa meio que vai pro sul, gente, né? Vamos ser sinceros, a gente fica subentendido ali que ele é um cara que não tá conseguindo emprego nenhum e ele topa aquilo porque ele precisa de uma desculpa pra ele fingir que ele tá escrevendo alguma coisa. Desde o começo do filme, né, que tem uma coisa ali de tipo, essa é a minha última esperança aqui, porque, né, fica, a gente não conta o que é, mas a gente entende que tinha um cargo de professor que não tem mais, que ele tá topando qualquer coisa, né. Tinha problemas com bebida, né, que parece que ele melhorou, mas tem uma coisa também dele ser escritor que é assim, 70%, pra ser generosa, dos
personagens principais do Stephen King são escritores, né? São alter egos dele. Então, a maioria... É tristeza de sentar pra tomar uma cerveja com o Stephen King, né? Porque se ele ficar muito doido, o potencial que ele tem de fazer merda no final da noite é terrível. Vídeo Tarantino, né? Porque também é um que realmente já fez merda ficando bêbado na noite. Mas enfim. Agora, a minha sensação assistindo o filme é um filme que te prende num psicológico de tensão absurda, né? Apesar de não ter scare jump, você não tem susto mesmo no filme, mas ele te prende numa tensão do início ao fim. Quase irracional, né, Madu? Assim, não é pelo que tá acontecendo, assim, as cenas, né? E aí é o Kubrick e tudo mais, os seus talentos aí, a música, a trilha sonora, a composição das cenas, aqueles enquadramentos esquisitos, muito simétricos, né? Que a gente não tá muito acostumado e tal. Então, aqueles silêncios, tem uns momentos que a gente nada vai acontecer. O que esse menino tá meia hora andando no corredor de Velotron, gente? E aquilo dá uma agonia, né? Aquela câmera baixa acompanhando. Eu sei assim, vai dar merda. Aquele menino solto naquele lugar gigantesco. Nossa, Bom, mas aí é que tá, né? A gente também já puxando um pouco, né? Fazendo spoiler do próximo filme, mas a gente tava comentando antes de começar a gravar que todo mundo achou o Poltergeist um filme um tanto quanto datado, né? E problemático. Eu reassisti o Iluminado logo depois de reassistir o Poltergeist. O Poltergeist eu vi uma vez lá atrás. Então, o contraste do que é um filme datado, de um filme muito bem construído, ficou muito visível pra mim, né? Porque, nossa, assim, você deve ter achado lindo o filme, né? Mais lindo que ele é. Ele é... Mas ele é muito foda, né? Ele é um filme, assim, que é isso, que a Fê falou, né? Tem aquela câmera, tem aquele puxando aí, a gente não pôs ele como trope, né? Mas, enfim, tem os ângulos, tem aquele ambiente que mesmo dentro daquele hotel gigantesco é meio labirinto, né? Ele tem umas conexões, assim, que não fazem muita forma, né? O Kubrick brinca muito, agora sim, puxando um trope mesmo, ele faz uma coisa com a gente que é o gaslighting, né? Ele some com alguns objetos, depois põe outros objetos. Então você entra num lugar, tem mesa, depois você sai, né? Quando você volta naquele lugar, não tem mais aquela mesa. A arquitetura é confusa. Então você fica meio sem saber o tempo inteiro naquele filme o que é real e o que não é. Ele brinca, é proposital dele fazer isso com a gente e é muito genial que ele consiga fazer isso intencional e criar essa tensão toda do filme. Que filme tenso. Eu me sinto num labirinto dentro daquele filme. Eu não sei pra onde vai, eu não sei onde é a porta. Não dá pra localizar, né? Pra onde você vai com aquilo ali. Tipo, ele abre aquela porta, pra onde ele vai? Ele não chega na cozinha nunca. Ele sempre chega num lugar diferente do que você espera. E tem literalmente um labirinto, né? Então, assim, sim, tem tanto o labirinto da própria, né? Dos próprios corredores ali, do próprio mistério, né? De o que tá acontecendo. Você fica sempre, não é igual o Gaslight mesmo, é isso. O que tá acontecendo? Essa pessoa tá ali, tipo, ele tá no bar. Aí você acha, né, que ele tá sozinho. Aí, de repente, ele vira e tem uma outra pessoa lá. A gente, sim, você sabe que não tem ninguém lá, né? Mas fica sempre essa brincadeira com a gente, assim, e com eles também, do que é real, o que não é, né? Ele acaba criando uma espécie de imersão muito grande com a gente, né? Porque a gente se sente quase como eles. Opa, peraí, da onde tá vindo essa pessoa? Da onde tá vindo o meu filho falar que tem alguém no quarto X, né? Que estrangulou ele. É tudo muito doido, né? E aí você soma com espelho, né? Que tem um monte de aparição de espelho, que é outro elemento que te dá uma atenção do tipo, vai dar merda, vai aparecer alguém. E aqui ele tem um trope que é o símbolo do arco, né? O espelho, ele marca o tempo inteiro. Quando o Grady, né, que é o mordomo, né, o cara que trabalhava lá anterior, sei lá, se dá pra falar que ele é o mordomo. Ele não é o mordomo, ele tinha o mesmo cargo que o Jack Nicholson tem, né? Ele era o guardião daquele hotel durante o inverno. Ele era um quebrado. Mas ele disse que não. Ele disse que sempre foi o Torrance. Ele sempre foi. E sempre aparece os dois, tem espelho na cena. Então, brincando com a ideia de que era ele, né, desde sempre. De que um é o outro, né? Acho que brinca com a ideia de que bom, não fica explicado isso, né? Mas é uma reencarnação, é uma possessão, né? Enfim, mas tá ali subentendido que tem um reflete o outro, né? A atitude de um, o caminho de um, a vontade de um reflete a do outro. E isso dá um cagaço, né? Porque a gente sabe que o Grady é tipo o cara que matou a família toda. Desde sempre, né? Tem uma cena, esse negócio do espelho, tem uma cena que, assim, eu fiquei muito, né, na hora que eu tava vendo o filme, que de novo, né, as simetrias do Kubrick. Então, chega a criança, né, o filho, que eu esqueci o nome, gente, a criança esquisita. Danny. O Danny, isso, ou Doc, né, o apelido dele. Ele chega no quarto e o pai dele, né, o Jack Nicholson, Jack Torrance, ele tá de frente pro espelho, aí você vê num terço
da câmera você vê ele refletido no espelho, no meio tá a criança e no outro terço tá ele mesmo. Então, assim, acho que pra falar que é tipo da dualidade do próprio personagem, porque assim, eles brincam o tempo todo, assim, ele tá sendo possuído, ele já era um mau caráter desde o início, ele só tá extravasando disso, ou será que é tipo o hotel que tá fazendo influência, ou as duas coisas? Então nessa hora eu falei, gente, ele tá brincando que tipo tem dois Jacks na mesma cena com o filho dele no meio. E é legal porque o Kubrick, ele é o cara que também deixa, assim, tem uma ceninha, porque eu nunca li o livro, né, mas eu já vi que a adaptação deixa o Jack um pouco mais mauzão, que no livro ele é um cara mais, né, um marido mais parceiro, um pai mais legal, mais amoroso, mais, né, e no filme tem toda essa ideia da violência prévia, né, ele não é tão bacaninha assim. Mas existe a cena do pesadelo, né, quando o Jack tem um pesadelo que ele tava matando a família, ele acorda muito, de verdade, desesperado e angustiado com aquilo. Então tem ali, apesar disso tudo, apesar de ter essa bagagem, mesmo no filme, tem ali o outro lado daquele cara, né, assim, e tá lá, tá pontuado. Você sabe que tem essa dualidade. O que eu curto demais na narrativa como um todo é ele não se dispor a explicar nada. É muito pelo contrário, ele tinha de pergunta. O final, por exemplo, né, que no final já não bastasse aquilo tudo que acontece, ainda tem aquele close na fotografia, né, na parede, e aí mostra a imagem do Jack, tipo de 100, sei lá quanto tempo atrás, 100 anos atrás, né, num baile de muito tempo atrás, e aí você fala, que merda, né? O que é que tá rolando aqui? E acaba. E é isso aí. O que diabos aconteceu, né? E ele não explica nada mesmo, né? Assim, ele não explica quem é a mulher do quarto, né? X. Quem são as gêmeas que não são gêmeas? Não, essas estão explicadas, né? Essas são as únicas que a gente conhece. Que é a filha do cara que o cara matou, né? Mas assim... Não, gente, quem que é aquele urso pagando boquete no quarto? Aquele urso? Que coisa incômoda aquilo. Gente, quando eu vi isso uma primeira vez, eu devia ter, sei lá, uns 20 anos. E eu lembro que eu vim em casa com minha irmã e tava assim, tipo, de tarde, nem tava de noite assustador. E eu lembro que eu tava em casa, eu chamei minha irmã, pedi pra ela ficar comigo, porque eu tava muito assustada, de aflição, sabe? É, muito aflitivo. E é naquela hora que começa, assim, porque o filme vai, tem um pouco, aí tem a hora da mulher na banheira, que é meio, né, meio na sua cara, assim, a primeira parte que é meio na sua cara, que, tipo, é uma coisa de terror, porque até antes estava tudo meio sugerido, mas aí naquele final é uma loucura atrás da outra, tem uma festa, de repente tem esse urso esquisito no quarto, aí, nossa, aí mata o cara que chega lá, e é uma loucura atrás da outra. E diz que no livro explica esse povo todo, mas no filme o Kubrick não explica nada. Agora, só pra ficar claro, isso que o Madu tava falando, né, desse final aí, que a gente vê a foto do Jack Nicholson de anos atrás, e que ele não explica que porra é essa que aconteceu, é um trope aí que a gente trouxe pra falar que é um final ambíguo, né? Fica esse final aí meio em aberto, sem a gente entender direito o que estava acontecendo. Esse filme tem uma outra coisa que eu acho que não dá pra falar dele sem falar, e aqui eu vou juntar 3 tropes de uma vez, porque tudo é meio que a mesma coisa. É a machadada na porta. Gente, não dá pra falar desse filme sem falar dessa cena. Acho que no final das contas, eles colocam 500 coisas paranormais, mas o que mais assusta a gente é na hora que o cara fica doidão de vez, que ele vira aí um trope que é chamado o X-Crazy, que é o machado doidão, né? Que é exatamente quando o personagem... O doido do machado, né? Quando um personagem dá uma surtada e fica muito claro que ele é um perigo para todo mundo que tá em volta. E esse cara, o Jack Nicholson, né, vira esse cara. Junta-se aí um outro trope, que é o machado antes de entrar. Eu não sei, não consegui achar se esse trope tem esse nome já em homenagem ao Iluminado ou se ele já tinha esse nome, mas a ideia desse trope é quando você tem um personagem, normalmente uma mocinha, escondida num cantinho, num quarto com a porta trancada, rezando pra ela estar ali segura e ninguém perceber que ela tá ali escondida, a figura, né, do machado doidão ali descobre onde ela tá e vai fazer de tudo pra arrombar essa porta. Essa é uma cena clássica, todo mundo já viu 500 vezes, né, assim, quebrar o vidro pra conseguir abrir a fechadura, chutar mesmo a porta e tal. Aqui no caso do filme usa o machado. E aí a gente tem um outro trope, que é o trope exagerado, também chamado de up to 11, né? Quando você exagera muito o trope para poder ter um efeito mais dramático. E essa cena é muito icônica, exatamente porque ela junta aí 3 ícones e leva isso à máxima potência, né? Pra mim é disparada a cena do filme que mais me dá medo. O ponto mais interessante é porque o filme é todo sobrenatural. E aí tem aquele trope que é o medo de adulto. A gente tem medo do sobrenatural
sobrenatural tem, mas na hora que é o Jack Nicholson, humano, com o machado, arrombando a porta, é ali que o cagaço acontece. É ali que você o cagaço acontece. A gente tem mais medo de gente, né? No fim das contas, a gente tem medo de gente. Gente viva. Agora, uma curiosidade divertida, a gente andou até falando desse trope, que é a vida real escreve enredo, né? Coisas que acontecem na vida real que acabam mudando um pouco aí o plano do filme. Diz que eles tinham feito, que a intenção era que ele tipo só chutasse e quebrasse a porta mesmo. Só que o Jack Nicholson tem treinamento como bombeiro voluntário. Então ele quebrou a porta rápido demais. E aí resolveram criar toda essa história do machado só porque ele, no chute, no corpo ali, ele tinha quebrado a porta muito rápido. E virou a cena mais icônica do filme, né? Mas também, né, colocar a porta do Chapolin pro Jack Nicholson quebrar e foda. Não dá mesmo, não. Tem mais uma coisa que torna ela icônica, que é a fala do Jack Nicholson, que é uma improvisação, né? Johnny! Isso, é uma improvisação. E é uma improvisação. Você pensa do Stanley Kubrick, que é um cara super rigoroso, que, tipo, o pessoal tem que seguir cada linha do que ele faz e, né, tem que filmar a mesma cena 1000 vezes. E essa improvisação foi tão foda que passou pelo crivo do Kubrick e ficou no filme, ficou uma fala legendária mesmo. O Jack Nicholson é o cara de mais crazy eyes do cinema, né? Tipo, você olha pra ele e já tem crazy eyes. Então ele tem cara de maluco, Ele tem muita cara de maluco mesmo. Eu nunca vi um filme que ele não faça maluco, na verdade. Bom, mas e aí o contraponto, né? Tipo, de A Vida Real escreve o enredo, é a adaptação covarde, né? Que na vida real o livro, a mulher dele, a Wendy, ela não é aquela vítima que é no filme, né? Ela é uma mulher mais forte e tal, só que o Kubrick entende que é muito melhor, até por causa do terror, colocar ela como um personagem mais frágil. Sim. Até porque se ela levasse a cabo e ela fosse uma mulher mais forte, ela não ia ter aceitado continuar casada com um marido abusivo, quebrou o braço da porra do filho quando tinha 4 anos de idade, pô, pelo amor de Deus. E aí, realmente, o contraste dá uma tensão maior no filme, né? Assim, apesar de eu particularmente gostar da ideia de realmente existir uma mulher ali que se defendesse um pouco mais, que fosse menos donzela em perigo, eu entendo que o contraste ali favorece o filme, né? O construir o medo. Mas talvez no livro, não li o livro também, mas como fala, né? Vocês comentaram até que no livro ele é menos... o personagem mesmo, Jack Torrance, ele é menos mal, assim, desde o início, né? Ele não é... Ele é mais parceiro, né? Reza a lenda que ele é mais amiguinho, ele é mais marido. Então faria sentido eles terem essa mulher forte e tal. Talvez o acidente com o filho tenha sido realmente um acidente, ficava meio dúbio. E aí, provavelmente, né, até pegando que geralmente os personagens do Stephen King são alter egos dele, eu acho que ele não se escreveria um cara filho da puta desde o início. Ele deve ser um cara que foi possuído. Foi ficando, possuído pelo espírito do hotel. Só que aí a gente pega o Kubrick, né, que gosta de uns personagens mais dramáticos, de Laranja Mecânica, e coloca o Jack Nicholson e junta tudo, né? Então, tipo, o cara fica mais mal, a mulher fica mais fraca e pronto, o circo tá armado. E a criança mais louca. E se ele toma a decisão de colocar esse personagem do Jack Torrance mais babaca, digamos assim, desde o começo, se ele tem uma personagem feminina mais forte, né, naquele momento, você tem aí uma coisa tipo isso, a gente olhar aí e falar assim, gente, mas ela não estaria casada com esse cara, não né? funciona. Então eu acho que uma escolha puxa a outra, né? Se ele vai fazer o Jack Torrance mais desse jeito, faz mais sentido ele usar uma personagem mais fragilizada. Gente, e os fantasmas? E os fantasmas do filme? Pois é, mistério profundo, assim, porque... Não, tem... Eles estão dentro do Jack Nicholson, cara. Tipo... não, porque o Doc, né, o filho, o Danny, ele vê também, né? Ele vê as gêmeas que não são gêmeas. Tem coisa que indica que tem coisa externa, né? Tem coisa... E assim, chega num ponto que não dá pra você falar também, né, que no começo dá pra você falar que eles estão vendo, tá dentro da cabeça deles, mas no final das contas eles, né... Eu acho que esse é um filme que tem uma cena que te dá muito a entender que não é só loucura, né, de ninguém, que é a hora que um fantasma realmente manipula a porta e tira o Jack Nicholson de dentro do lugar onde ele estava preso, que só tem fechadura pelo lado de fora. Então, que tem coisas paranormais acontecendo, esse é um filme que deixa isso muito claro naquele momento, né? Mas eu acho que a própria premissa, né, gente? O filme chama Iluminado, fazendo referência ao menino que tem ali uma capacidade de ler pensamentos, né? De comunicação com o outro, com ele mesmo, né? Até... Gente, e o Tony, hein? O Tony é um fantasma? O Tony, que é o menino que mora na boca dele? Vou te dar um
spoiler do livro, que no filme não explica, mas no livro é ele mesmo mais velho. Gente. Então tem viagem temporal também. Confuso, né? De volta para o futuro. De volta para o futuro mental. Fantasmagórico, né? Mental. Mas o que eu acho ali é que tem... Bom, a gente não trouxe esse trope pra falar desse filme, mas ele é, né, a história do bom e velho cemitério indígena, né? Da gente, né, mas está em tá outro, tá? Tá no próximo. Porque esse tá em... E acho que tá em mais de um, né? Mas a ideia é a mesma, né? Aqui, de que você tá construindo um hotel em cima de um lugar que, em teoria, é sagrado e você tá desrespeitando, né, aqueles espíritos de alguma forma, e que aí tem uma espécie de maldição. Eu ali entendo que tem quase que uma maldição no hotel, né, assim. Sim, por isso que os fantasmas ficam retidos ali dentro, tudo que acontece de ruim lá dentro permanece e vai se acumulando. Porque a gente tem até uma coisa assim de tempo, né, tá com uma música dos anos 30, mas tem uma roupa na festa dos anos 20, o cara matou a família nos anos 70, então você tem um acúmulo de indicações de que muitas coisas ruins aconteceram naquele hotel e que ele tem alguma coisa que faz essa turma toda ficar lá, né? Eu acho que os fantasmas do hotel giram em torno disso. E tem o fantasma do menino, que é o mesmo fantasma lá do Sexto Sentido. É um menino que tem o Sexto Sentido, chamado aqui de Shining, ou de Iluminado, que conversa com o ser que a gente não sabe o que é, né? Dá até pra referenciar as duas coisas. eu achei que você contava uma piada, Madu, mas você falou sério. É só uma verdade, tem toda a razão. O tom dele foi de piada, eu também achei que vinha. Fantasma da piada não veio. Filme 2, Poltergeist aqui, tem uns 25 Poltergeist diferentes. Nós vamos falar de 1982, original, filme dirigido por Tobe Hooper, roteiro de Spielberg. E produção do Spielberg. Spielberg decepcionando a gente. Tipo, foi a coisa mais surpresa. Cara, mas eu acho que o Spielberg tinha uma pegada de terror no início de carreira. O primeiro filme dele é meio um filme de terror de um caminhão que persegue um carro na estrada. É tipo, é bizarro. A gente tem É o Cristinho de caminhão. Mas eu ia falar, o problema da decepção com o Spielberg é que não mora no seu filme. Não é o terror. Mora dele não se sustentar entrega, como né? um filme de terror, né? Nossa, gente, os efeitos seriam horrorosos. Outra coisa, né? Você tem esse filme é 2 anos depois do Iluminado e os efeitos são, tipo, tosquíssimos. Iluminado em 1 hora você para pra questionar os efeitos dele, né? Mas o Iluminado são muito não tem sutis muito também, né? Esse é um filme que é cheio de problemas. Ele devia ir, tipo, para os piores filmes do mundo com Marcos Mion, sacou? Pra gente cornetar a atuação, pra gente cornetar os efeitos especiais, pra cornetar o figurino, o jeito, é tudo, velho. É tipo... Bom, então a gente tem o Poltergeist, que é uma família de um cara que é um construtor, ele mora num condomínio onde ele vendeu praticamente o condomínio inteiro e coisas estranhas começam a acontecer dentro da casa com estática de televisão e principalmente com a filha mais nova. Em algum ponto objetos começam a mexer e tal, até que a filha é abduzida para dentro do armário. Tipo, o medo de toda criança se realiza e a criança vai ser abduzida pelo armário. Engolida pelo armário. E eles contratam o caça-fantasmas que não usa a mochila de plasma para resolver o pepino. É literalmente. Não tem reza, não tem nada, mas estão lá conversando com o espírito, falando o que tem e Tem tal. tecnologia. E é a turma de pessoas mais corajosas da história, porque ninguém sai da porra da casa. É tipo, a casa quase come todo mundo vivo e eles ainda dormem mais uma noite na porra do lugar para começar tudo de novo. Então. Mas a filha tá lá engolida pelo armário. Eu entendo aquela mulher ficar. Não, depois que eles voltaram. A filha já tinha sido regurgitada e eles ainda estão dormindo na casa, sacou? Tipo, não tem lógica aqui. E no final, quando eles vão, né, dormir num hotel de estrada, o ato simbólico é tirar a TV do quarto. Que simbólico, que acaba. Nossa. Pra mim, a melhor cena do filme é a hora que eles tiram a TV do quarto, sacou? E tipo... Nossa, não, velho. Dá nem pra rir. É rível, tipo... Não é. É rível, é rível de horrível a porra do filme. Mas, cara, assim, eu passei metade do filme rindo, mas em algum ponto eu tive calafrios com essa porra desse filme ontem, 1h30 da manhã, e tipo, a janela batendo me incomodava, e eu não sei te explicar o porquê, porque eu estava achando o filme completamente idiota, sacou? Mas bizarro. Porque ele ficou idiota, porque ele ficou de fato muito datado. A gente vê um Iluminado que constrói essa tensão, criando coisas, né, que a gente falou lá do
gaslighting, ela é muito mais eficaz do que num efeito datado. Em defesa do filme, eu acho que na época que ele saiu, esses efeitos eram fenomenais, né? Eles só realmente ficaram pra gente, hoje em dia, pro nosso padrão, risíveis. Mas na época eles eram muito bem feitos. E ele, apesar de pra gente hoje se terrir, eu acho que ele mexe com aquele medo, que é o que a gente falou lá no começo. É a janela que bate, é o barulho esquisito, né? É a TV que você não sabe se ligou, se você desligou ou não, e de repente você olha, ela tá ligada, e você falou, pô, que porra é essa? Né? Então eu acho que ele mexe com esses medos. Ele tem seus méritos, assim, ele não é um ícone à toa. Tenho certeza, se eu tivesse assistido esse filme na casa da minha mãe no final de semana, a porta do armário tinha aberto. Porque a porta do armário abre sempre, sabe? Mas ela não ia abrir a porra no meio do filme. Eu tenho certeza disso. Pois é. Isso é uma coisa que eu reparei muito, que muitas coisas que eu já tinha visto depois repetidamente, assim, né? Tipo, Vá para a Luz, essas coisas todas, o BS se originaram daí. Não sei até se é o medo do armário, sabe? Que se brincou, né? O medo do armário. Porque esse filme realmente foi muito influente, assim, né? Eu lembro dele passar muito e eu tinha medo de ver, morria de medo de ver, não sabia. Eu morria de medo dele quando eu era nova. A Carol, que trabalha com a gente, não assiste esse filme porque chama Caroline, né? Então, Vá para a Luz, Caroline, ela não assiste nem dentro. Nunca tem trauma. Pois é, eu lembro de crescer com um trauminha dele. Trauminha assim, né? Era um filme que me dava medo mesmo. Mas hoje em dia, realmente, os efeitos dele são tão ruins que ele acaba ficando, né, terrir, sem querer. A cena clímax, que é aquela cena onde começa a explodir caixão do chão. Nossa. Aí tá, eu tô dentro de um carro, explode um caixão na minha frente, cai um morto. É um corpo, ele tá inanimado. Não tem. Aquela cena, porque assim, gente, qual que é o risco real? O risco é bater o carro. Não tem o risco. Agora, o risco é que tem um tanto de coisa acontecendo, inclusive corpos, por mais que inanimados, explodindo no chão, né? Véio. Depois de tudo que já rolou. Mas ali você tem uma apoteose de tudo que já rolou, né? Sabe-se lá o que mais vai acontecer daqui. Teve um furacão naquela porra daquele lugar. Teve um furacão só na casa, que levou uma árvore embora e os vizinhos não viram. Tem um furacão na casa e os caras não vão embora da porra da casa. Tipo, qual que é o problema disso? Dentro do quarto. Não, eu fico pensando assim, a filha tá sumida. Gente, a criança, pegando nesses filmes, né, um filme que se faz de sério, a criança sumiu. Gente, esses pais estão desesperados, chamam polícia, chamam tudo, pelo amor de Deus. Gente, tem coisa rodando dentro do meu quarto, você pode abrir e vai ver. Tipo assim, não vou chamar que vai desvalorizar o empreendimento. Gente, pô, vai desvalorizar, caralho. Beetlejuice mostra isso. Agora, ele é um filme bem filho da sua época, né? É engraçado que assistindo ele, eu lembrei muito de quando a gente falou do Bruxas de Eastwick, que ele tem essa mesma história, assim, de ter uma apoteose gigantesca e que tudo é levado para enésima potência, né? Não é uma coisinha discreta. Você tem que, né, explodir efeitos na cara de todo mundo. Isso eu acho que é, inclusive, quando o cinemão americano ganha essa cara do que a gente hoje chama de cinemão norte-americano, né? Assim, vem bem dessa época. E isso estraga o filme para os padrões da gente de hoje em dia. Eu acho uma pena, mas não tira o mérito do que ele foi na época, né? Só eu acho que tem esse lugar, né? É o que a Fê falou, assim, tem um tanto de filme que repete, tem um tanto de coisa que acompanha a gente, né? O filme podia ter acabado antes de virar cinemão, né? Tipo, na hora que eles recuperam a menina, o filme podia acabar ali que o filme entregava. Aí não, tem aquela megalomania e aquela falta de bom senso de dormir mais uma noite naquele pesadelo, sacou? Tipo... E, ironicamente, de novo, e assim, totalmente realista, a gente tem um trope que é todo mundo sobrevive. Estamos falando de um filme de fantasma. Acho que não deve ter nenhum dos filmes de terror que a gente já falou, da nossa lista de todos aqui, que a gente, todo mundo. Até o cara, né, que arranca o próprio rosto numa cena tosquíssima, mas muito aflitiva. Ali é dolorido. As mãos eram do Spielberg, sabe, gente? Então, ele tava lá participando. Mão de cara e cara de massinha, né? Você vê claramente. Nossa. Mas sabe o que isso me lembrou, essa cena? Mas era um sonho. Era um sonho não, delírio. Desculpa, no delírio. Mas essa cena me lembrou quando... Ai, gente, aquele filme do Schwarzenegger em Marte. Vingador do Futuro. Vingador do que Futuro. Tem a cena da transformação, né? De uma pessoa que também transforma em outra e tal. E eu lembro que aquela cena foi assim... Eu lembro de ver jornal falando da grandiosidade dos efeitos especiais de Hollywood. Nananana. E me lembrou assim, é parentinho, sabe? Essa cena, né, do Vingadores do Futuro é tipo uma evolução daquele efeito daquela época. Como eles faziam na época, né? Não vou
reassistir o Vingador. Vingador do Futuro. Vingador do Futuro. Desculpa. Não vou rever, porque, assim, eu tenho uma boa impressão daquele filme. Não quero rever. O filme é legal, mas se você vê essa cena em particular hoje, você vê que é massinha do mesmo jeito. Na hora que tá faltando ar e o olho dele começa a esbugalhar pra fora. Tosquíssimo. A melhor cena daquele filme é na hora que ele tira a cabeça, que abre, que fecha, e ele joga. Não, você tem certeza que é mulher de 3 peitos. Tem certeza. Acha que é mulher de 3 peitos. Te conheço. Pra mim, a cena mais legal daquele filme, na verdade, mulher de 3 peitos. Nossa, a hora que o cara tira a mão de mentirinha e tem uma garra de caranguejo. Voltando. Mas vamos voltar pra esse filme de agora, que a gente não tá falando de Schwarzenegger hoje. Gente, trope da tecnologia amaldiçoada aqui, né? TVzinha fazendo de novo com a estática. A gente já falou da TV com a estática. Aqui é a mesma coisa, né? Nós vamos falar, na verdade, a gente vai falar no Ringu ainda, mas a gente já comentou da TV, né? Como tecnologia. É que lá é uma fita de vídeo, né? Uma fita VHS. Mostra bem a tecnologia de cada tempo, né? Então, se a gente for pegar até um de fantasma mais atual que não tá na nossa lista, tipo atividade paranormal, já são as câmeras, né? Que filmam no escuro e transmite o Wi-Fi e tal. Tecnologia amaldiçoada do seu tempo. No futuro, teremos o que? Hologramas? Tem uma coisa aqui que é legal de contar pra quem é mais novo, que talvez essa turma nem saiba. Pra mim, Zizi. Não sei se você chegou a pegar essa época. Antigamente, a TV, ela não tinha uma programação da madrugada. Ela ia, até meia-noite, 1h da manhã. Então, a coisa da estática na noite vinha porque a programação acabava e ficava estática até às 6 da manhã, 5 da manhã, quando começava a passar a programação de novo. Tanto que é exatamente o que acontece, né? Toca o hino, tem a imagem do Cartas de Yojima lá e, na sequência, estática até esperar 6 horas da manhã, o programa do SBT. Telecurso 2000. Então a estática vinha de uma coisa, né, como eu disse, meio natural, assim, dormi e acordei com a estática, ou eu realmente desliguei a televisão, dormi e essa estática ligou sozinha. Mas ela acontecia, ela não é uma coisa, né, fora de contexto. A ideia do cemitério volta, né? Só que agora não é um cemitério indígena. E tudo poderia ter sido evitado se colocasse os filhos pra dormir no horário certo, né? Uma criança daquele tamanho tinha que ficar assistindo televisão de madrugada, gente. Né? Mas a gente vê no filme que ela acorda, ela é acordada pelos espíritos pra ir lá bater papo com a TV, né? A mãe acha que ela tá sonâmbula. Ainda fala, eu também era sonâmbula quando eu era criança. Será que ela não vai morrer afogada na piscina? Que nem tá como um trope aí, mas se você for considerar, é o segundo filme nosso, do segundo da lista, e o segundo filme com criança espírita, sei lá. Sempre, gente, põe criança, dá medo, né? Põe criança, tá bom. Agora me conta aqui, eu babei na hora que eu vi o filme dessa história de que no final das contas não era um cemitério indígena. Era um cemitério cristão. Era só um cemitério. Ele até zoa isso. O cara, né, o construtor chefão lá, ele fala, não, isso aqui não... Podiam falar que é um cemitério indígena, não, mas é um cemitério normal, ser só pessoas. Ele fala assim, né? Nossa, que só pessoas. Só pessoas. Tem isso. E aí depois você descobre que eles tiraram só a lápide. Eles falaram que eu transferi o cemitério, mas na verdade eles tiraram só as lápides e deixaram os caixão tudo lá. É um respeito muito maravilhoso, né? Eu vou te contar. Isso tem cara de coisa de brasileiro, né? Tipo, vamos fazer uma obra aqui, a gente muda o cemitério, aí leva só a lápide, constrói em outro lugar, os defuntos ficam tudo embaixo. Não tem osso mais, já venderam tudo. Agora aqui, eu esqueci de falar isso quando a gente estava falando do Iluminado, mas tem toda uma ideia, assim, que paira, inclusive, de que ele é uma crítica aos maus tratos, né, à cultura indígena dos índios norte-americanos, né, exatamente por falar que construiu, né, toscamente o hotel em cima e tem a coisa do hotel ter uns vitrais que foram, né, feitos por eles, ou que tem motivos, né, indígenas e tal, e tem um momento que alguém joga uma pedra, quebra o negócio. Então, ele tem essa crítica também. A gente falou do cemitério indígena aqui, lembrei de falar disso do outro. E, gente, igual o Madu falou, né, eu tinha uma amiga que chamava Carol, todo mundo zoava ela disso, e eu não sabia que era desse filme. Na hora que eu vi no filme, falei, então daí que vem a zoação do Carol. Eu mandei a foto pra Carol na hora da legenda. Vá para a luz, Carol. Eu tinha uma amiga que toda vez que ela queria que a gente fizesse, tipo assim, né, faz o óbvio, deixa de fazer coisa burra, não sei o que, ela falava, volta pra luz, Caroline. E o dizer o nome vai até mais além quando a gente vai pra fantasma, né? Você tem que invocar o Beetlejuice pelo nome, você tem que invocar o Candyman pelo nome, e aí, né, de novo, né, o nome aparecendo num contexto de fantasma que é diferente, né, o nome da menina. Até a noiva do Bonfim aqui em BH, você tem que chamar ela pelo nome, a meia dúzia de vezes.
Qual que é o nome da A noiva mulher do do banheiro? Bonfim? A loura do banheiro? Faça a mínima ideia. Noiva do Bonfim. Noiva do Bonfim, Blood Mary. Tem várias. Dependendo do lugar, é um nome diferente. E o tropo do vá para a luz, que é totalmente relacionado a essa ideia de... Hoje a gente fala, né? Não vá para a luz, a gente brinca com a ideia, né? De se vê uma luz aí, não vai não, você tá morrendo, né? Foge da luz. E aqui fica aquela confusão, né? Agora vai pra luz. Aparece aquela tiazinha baixinha lá, né? A gordinha. E ela fica, não, vá pra luz. Capazinha assim, não vai pra luz não. Agora vai pra luz. Não, é porque ela tá falando pros espíritos. Ainda não, tá muito cedo. É tipo... Não, ela fala pros espíritos irem pra luz, mas a Caroline não ir pra luz, porque senão ela morria. Aí fica Ela gritando. precisa ir pra luz pra poder guiar os espíritos e ela tem que chegar Ela num tem que ponto. conduzir os espíritos pra luz, mas não pode entrar. A mulher é igual o ET Bilu, gente. Ela tem que parar num certo ponto pra voltar. Ela tá igualzinho manobrista da A Savassi, mulher é igualzinho o ET sacou? Bilu, ela fala agudo. Vá para a luz, procura conhecimento. Ela me lembra os Umpa-Lumpas do Tim Burton. Parece. Aquela voz fininha, puta merda. E por falar em Tim Burton, Beetlejuice. 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 Vamos pular de filme. Os fantasmas se divertem. O Beetlejuice ou Besouro Suco, né? Besouro Aqui, Suco, direção e roteiro do Tim Burton, filme maluco de Tim Burton. Beetlejuice. Amanhã eu conto pra vocês se deu certo. É na hora, senão parece que foi bom. Bom, a gente tem um casal, né? A Barbara e o Adam Maitland, que vivem numa cidadezinha do interior. O sonho americano. Ele vive o sonho americano, numa casa gigante, com a vizinha pentelha, que quer vender a casa deles de qualquer forma, porque eles são só os dois, eles não têm família, não têm filho, etc. Eventualmente, eles acabam morrendo num acidente de carro, se afogando, e a vizinha maldita vende a casa para uma família de Nova York, ou sei lá de onde, estranha. E a gente tem a Winona Ryder gótica. Children, né? criança gótica. Papai estranho, capitalista. Mamãe metida artista, que anda com um guru a tiracolo e vão redecorando a casa e resolvem ganhar dinheiro com as coisas fantasmagóricas que o casal tenta fazer para expulsar eles da casa, porque vira uma coisa um tanto quanto bizarra a la Tim Burton. Tentando uma ajuda para espantar os turistas da casa deles, eles contratam o Beetlejuice. E a coisa vira uma zona completa. É um expurgador de, né? É invertido, é um mundo invertido, Ele é né? um exorcista de humanos. Exorcista de humanos. É o que você contou, Eros, que os fantasmas convivendo, né? Tentando te exorcizar. Exorcizar. E aí as coisas vão literalmente para o sul, inclusive com stop motion de Duna, passando com os vermes. O Madu não gostou não, mas eu achei eu sou fã do filme. Não, pera, é muito eu divertido. gostava do filme, até eu reassisti. Eu adorei o filme reassistindo, velho. E, inclusive, Eu nessa também. lista nossa, Eu foi o também. que mais me divertiu. É tipo, putz, foda. Ele é divertidíssimo, vai dar vontade de dançar nas cenas de O jantar. Beetlejuice é foda, velho. O Michael Keaton manda muito bem, sacou? Tipo, Sim. Não, acho que todo mundo manda muito bem no filme, né? Assim. O elenco tá muito bom. depois do Jack Nicholson, é o segundo com Crazy Eyes de Hollywood, né? Porque Ele é mesmo. Nossa, cara. Mas eu vou contar, a Catherine O'Hara também tem uns crazy eyes numa outra linha, Tem. né? Porque ela não é Tem. fantasma, mas ela também tem uns crazy eyes, que eu vou te contar uma coisa. Ela é muito loucona no filme, né? Ela tem cara de demônio, né? Ele é cara de má. Eu né? acho ela fantástica, assim, um personagem que me diverte horrores no filme, aquela mulher louca, aquela Yuki doidona artista. Agora, ele como fantasma, falando especificamente do Beetlejuice, eu tava lendo aí, ganha camadas, é interessante, né? Ele é considerado um dos símbolos do arquétipo satânico. Apesar da gente estar falando de fantasma, ele é a coisa mais próxima de um satã, no sentido de vida após a morte. Tudo bem, ele é fantasma, mas associando ao satanismo. Ele é indicado como tendo trabalhado pra burocracia celestial, né? Ele era o cara lá que cuidava, depois ele se demitiu e se tornou um autônomo, que é esse Bill Exorcista. ele demitiu o caralho, ele foi banido. Ele foi banido pela chefe dele, sacou? Ele conta que ele se demitiu pra abrir uma empresa. Mas a chefe dele fala que baniu ele, sacou? E tipo, não pode nem falar o nome do cara. Mas é interessante, porque esse é um ponto, né? É o demônio caído, que foi expulso. Ele é É convidado... um Lúcifer, gente, nunca tinha me Ele é tocado. o Lúcifer.
Ele é o Lúcifer. Ele é convidado pra casa do casal e faz um acordo. Depois ele faz um acordo com o outro. Então ele vai fazendo acordos, que é a pegada do diabo, que, né, vende sua alma pra mim. Tem um outro ponto que ele tem um simbolismo que, assim, da mesma forma que os pais da Lídia, que é quem compra, né, eles representam o pior da humanidade, o povo escrotinho, né, que compra a casa, que o povo é superficial, empático. O Beetlejuice, ele representa isso do lado fantasmagórico, pervertido, vigarista, sociopata. Ele é tratado como o senhor das moscas. O besouro é um símbolo do demônio. E assim, o inseto nesse sentido. E até o fato do nome dele não poder ser dito, né? Você não fala o nome do capeta, você fala que é encosto de... Como é que é? É o capiroto. Mochila de criança. Você não fala o nome dele. Então a ideia é isso, assim, ele não consegue falar o nome dele próprio, porque quando você fala o nome de um demônio, você ganha o poder sobre o demônio, que é bem referenciado. Gente, eu tô chocada que eu não tinha me tocado de nada disso. Na hora que eu li isso, tem mais coisas, assim. Na hora que eu fui lendo, eu falei, putz, que bacana. Total. Não, Camadas, é tipo uma, né? uma brincadeira com isso tudo, né? Ele pega isso tudo e usa de uma forma Tim Burton, assim, de uma forma caricata, levada ao extremo, mas ao mesmo tempo... É engraçado, porque é um caricato que não é tosco, né? Não, ele é um caricato leve, né? Ele é pra trazer leveza e humor e tal, mais do que qualquer outra coisa, né? Temos aqui o típico trope de fantasmas, né? Casa assombrada. Podemos falar que o Veluca Hotel também é uma casa assombrada, mas enfim. Não é o Beetlejuice que assombra a casa, né? O povo que não queria que vendesse a casa que acabou de morrer. Então é meio... É uma brincadeira com a essência da... Ela é assombrada pra quem comprou e pra quem morreu, né? Sim. A diferença é que a gente tem essa inversão. A gente torce mais pra quem morreu, pro fantasma ficar com a casa, do que quem comprou. E no final dá tudo certo, gente. Todos ficam morando juntos e felizes. Mas o melhor do filme, pra mim, ainda é a repartição do céu, sacou? Tipo, a repartição de onde que é. Tá, que é tipo, ótimo. Que pariu. Gente, aquilo é muito maravilhoso. A fila de espera. Eu estou aqui há 377 anos esperando a minha vez de ir pra resolver o meu problema. Aí ele senta e pega o número 1, né? Não, e você morre e ganha um manual dos mortos, né? Normalmente eu adoro que tem aquela brincadeira aquela crítica, né? Essa coisa da burocracia, que é assim, tá tudo lá no manual. Eu tipo, não tá, eu já li o manual e não tá lá, me ajuda, me explica. Não, tá lá no manual. Ô Zizi, eu lembrei do que a gente fala, né, de alguns filmes que tem um trope, que é o está no manual, né? E nesse filme, o está no manual está incluído no filme, não é uma coisa assim, pra gente, pra gente espectador, é pros próprios personagens deviam ter que ir lá no manual ver o que tá lá. A diferença é que no manual deles não tem porra nenhuma, né? Não diz nada. Eles não conseguem achar nada que precisa do manual. A parada do Beetlejuice, o que ele queria, né, como motivação, ele é o Big Bad, ele é o vilãozão da história. Muito claro, apesar dele ter, que é o trope, né, o vilão que assume o nome do filme, o objetivo dele é casar. Não é muito explicado isso não, mas o objetivo dele é casar com uma mortal, e se ele casa com a mortal, ele pode viver no mundo dos vivos indefinidamente. Ele se torna ali capeta na terra, né? Sei lá o que ele se torna. Ele vira o Máscara, será? Deve estar explicado no livro, mas tá tudo no manual. É porque assim, se você olhar bem, ele tem um funcionamento muito diferente dos outros fantasmas, né? Não explica por quê. Ele não é o fantasma normal. Mas não explica o fantasma normal do filme também, né? Até o invisível. Quando que eles são invisíveis, quando que eles não são? É a força do pensamento? Ora, sim. Eu sou invisível, aí eu faço uma cara, né? Eu sou invisível, eu construo uma cara pra assustar, mas é invisível. Então, porra. Se ele coloca o lençol fica pairando, mas se ele tá de roupa, a roupa não fica pairando. Enfim, né? Assim, eles são invisíveis pras pessoas normais no início, eles ficam lá tentando assustar e não conseguem, e aí não explica porque de repente eles conseguem assustar. Enfim, deve estar lá no manual também. Deve estar lá. Agora, também, de novo, pra gente... É isso que eu ia falar, pra deixar aí clarinho, invisível para os normais é um trope, e o agora você deve se casar comigo, que é o que o Madu tava falando, né, da motivação do Beetlejuice, também é um trope. Nesse caso do invisível pros normais, a gente sabe que é o trope, porque tem a Winona Ryder lá, que é a anormal, e ela enxerga. Né? Então, né, a gótica, o que define, né, se você é gótico, você vê, né, é só ser gótico. Gótico é anormal, é isso. Góticos e emos, né, Ceci? Fica a crítica. Agora, tem uma coisa aí do funcionamento do Beetlejuice que eu acho que fica muito claro, que é o fato dele ser inescrupuloso, né? Fica meio subentendido pra mim que o potencial de fazer aquilo tudo, todos eles têm. Só que ele é o inescrupuloso que passa de uns limites aí do que seria tolerável, respeitável naquele ambiente. Isso pra mim sempre foi uma coisa que tá ali. E ele tem vivência, né, Zizi?
Ele tem vivência, sabe? Dá a impressão que o cara ele conhece, ele sabe os traqueiros todos, né? O que tem que fazer, como é que pode fazer. Ele é o capiroto dos fantasmas. Foi isso. Agora, gente, quando eu era na época desse filme, né, a música fez sucesso de novo, né? E tinha uma propaganda do Babalu Banana. Pra quem é muito novo, Babalu eram chicletes. Com recheio. Mas toda vez que fala nesse filme, eu não consigo não lembrar do... Não. Meu Deus, fui transportada diretamente para os anos 80. Pra infância, né? Nossa, senti até o cheiro do Babalu Banana agora. Eu também, assim. eu sinto, eu não consigo desassociar o filme do Babalu Banana. Ele era horrível. Ó, gente, a Babalu Banana era muito ruim. Gente, desculpa, é a mesma essência usada na cachaça de banana hoje. É a mesma, é a mesma. Qualquer coisa de banana. Não, mas o Babalu Banana, ele durou 5 segundos de tão ruim que ele era. Porque os outros Babalus eram gostosos, mas o Banana não dava, não. Ele era muito ruim. Não, gente, o único Babalu que prestava era o de Tutti Frutti. Gostos, que era o primeiro, gostos. era o rosa. Não, De o de uva era uva muito também. ruim, velho. Eu gostava do de melancia. Gostou. Gostava de Uevitos. Nó, aí... Vamos falar do quarto filme, Ring, o chamado, do original, em japonês, Ringu, um filme de 97, do Hideo Nakata, roteiro, sei lá se eu sei falar isso, Hiroshi Takahashi, tá? E aqui a gente não tá falando, é importante frisar que nós não estamos falando do chamado americano, Hollywood, estamos falando do original, filme japonês. Mas que são bem parecidos, né? Assim. Basicamente a mesma coisa, né? É a mesma história, como qualquer filme de Hollywood que puxa o filme japonês, né? A gente tem uma jornalista que começa a investigar um caso de uma morte de uma pessoa que é, tipo, primeiro uma lenda urbana, eventualmente ela se envolve quando descobre que outra pessoa morreu assistindo a tal fita, ela assiste a fita, não dá muito crédito pra coisa, mas de repente começa a acontecer umas coisas meio estranhas com aquilo, ela resolve envolver o marido dela na história toda, ex-marido, sorry, e a solução do filme Cortei seu raciocínio. Não, é, tipo, total. Foi mal. Porque aí, tipo, Não, e você foi tão enfática, né? os dois começam a fazer uma pesquisa a respeito daquilo para descobrir o que está acontecendo, e ela teoricamente correndo contra o tempo, só que a coisa começa a ficar mais dramática quando o filho dela, pequenininho, assiste o vídeo. E aí nessa, com medo de perder o filho e tal, ela começa a correr atrás, ir atrás do cerne do problema, de quem é aquela pessoa da fita, como que aquilo aconteceu, onde que aquilo aconteceu. Importante frisar que ela tem 7 dias, né? Depois que assiste o vídeo, sim. 7 dias vai morrer, teoricamente. Ela tem 7 dias para morrer de repente, né? Da figura que sai da estática da televisão. Ah, nesse aqui não tem estática, Que nesse né? caso não tem estática. Só no americano tem estática. E por algum motivo ela não morre no prazo de 7 dias, que acontece depois de achar, e ela acha que a maldição, ou seja lá o que é aquilo, acabou, só que ela descobre que o marido morre no prazo determinado, e aí ela continua tentando desvendar como que ela vai salvar o filho dela. E ela descobre o negócio meio por acaso do porquê que efetivamente ela não tinha morrido no prazo dela. Ela não descobre por acaso, ela compara tudo que ela fez com tudo que o ex-marido fez e entende pra onde tá a diferença, né? E aí ela descobre o que ela fez. Ela olha pro videocassete e tem certeza que o trem tá cagado, senhor. Que a única coisa diferente foi a hora que ela viu o videocassete. Foi a cópia. Não, mas tá escrito copy de todo tamanho. O fala, filme ainda cópia. desenha que é aquilo que tá acontecendo. Mas ela faz um comparativo, né? O que eu fiz que ele não fez. Pra eu conseguir vencer a maldição. E aí, contando aqui, explicando, quem copia o vídeo e passa pra frente, né? Passou a corrente pra frente, corrente do mal, você não morre, é isso. Você mata o próximo. Se você passa a maldição pro próximo, você continua, né, se mantém vivo. E aí a Samantha não sai da televisão. Samara. E a Samara é do americano, aqui é Sadako. Aqui é Sadako. Mas de novo, os filmes são muito parecidos. Eu acho assim que o que tem mais de diferente é que esse japonês, todo mundo é meio Japonês. É espírita. Os filmes, né, o Ringu e o chamado americano, né, eles são muito parecidos, assim, mudam os nomes, personagens, que são todos japoneses, né, no japonês, obviamente. E no japonês ele tem mais uma questão de todo mundo ser meio sobrenatural, todo mundo vê coisas, sente coisas, fala com mortos e tal, né, a personagem principal, a Reiko, o filho dela conversa com a menina que morreu e tal, e no americano não tem muito isso, né. É engraçado, eu não sinto isso muito nela, né, mas o filho
sim, e o ex-marido sim, né? Inclusive, quando ela comenta que ele também vê e conversa com né, pessoas que já morreram, ele fala, tipo, passei pro filho. Então, outro né? Shine. Mas ela vê isso também, ela tem as visões, ela tem alguns momentos de visões são com ela, então fica meio que como se uma coisa que tá meio na humanidade, assim. Alguns tem mais forte, mas tá meio, né, Isso é engraçado que quando eu tava comentando do filme com o Flávio, ele fez uma observação que eu acho interessante, assim, que ele fala, o cinema americano tem uma coisa engraçada. Você tá fazendo um filme que tem um fantasma que tá saindo da TV e matando pessoas, e que ela consegue fazer uma fita com um vídeo que é, né, como uma maldição, mas pra eles assumir esse lugar da paranormalidade é meio esquisito, é meio tabu. É a única coisa do filme, praticamente, que muda, é que as pessoas no filme americano não têm, né, essa sensibilidade. E que diz a ele... fita é gravada no outro mundo também, lá no filme americano? Porque a fita vem do outro mundo, né? Ele fala ela isso. Fica meio subentendido, né? Que da Samara fez aquela fita de alguma maneira, né? Mas não fala direito. Não fala, não entra nesse detalhe. Eu queria saber quem é o cinegrafista do além. É o demônio. É o Beetlejuice. Não, é muito surrealista, muito, principalmente o americano. Eu acho que o americano mais do que o... O cinegrafista do além manda pro Caio editar, né? Uma das coisas que o Flávio contou é que no universo do cinema, né, de terror japonês, essa relação com a, vamos chamar aí de mediunidade, ela é mais normal, ela é mais aceita, ela é mais trabalhada, né? Mas que o cinema americano é engraçado, que você já tá fazendo um filme de fantasma, mas falar que pessoas têm esse tipo de dom, não pode. Claro que não, já viu um americano possuído, pô, tá doido? Mas é contexto. Dá pra entender. cultura, Você vai cultura. beber de onde tá na cultura. Não tem como. Natural da cultura japonesa. E até nesse sentido, né, um dos tropes aí do Ringu, o chamado, é que ele fez muito sucesso primeiro lá. Na verdade, ele vem de um livro que já fazia muito sucesso, aí veio um filme e tal. Ele acabou sendo adaptado, né, pelos Estados Unidos aí, que foi um filme que também fez muito sucesso, né, o chamado. Eu vi originalmente primeiro o americano, né, lá na época. E ele meio que iniciou uma onda de adaptação de filmes de terror. Tem o Grito, que quase entrou aqui na nossa lista também, que também é uma adaptação de um filme japonês. E acabou que o Japão ficou meio conhecido, assim, por seus filmes de terror, né? Que eles até chamam de J de japonês, né? Horror, tipo J-horror. São filmes de terror japoneses, um estilo bem popular, assim, que tá aí até hoje. Hoje em dia a gente tem o K-pop tocando terror por aí, né? Não é? Mas não é japonês, né? É coreano. Tá vendo? Zita fazendo as minhas piadas. Obrigado. Foi a piada ruim do Maduro. Achei que alguém já tem Jay-Z também, sei lá, qualquer coisa. E aí o Eros até já puxou na descrição que ele fez, né? Um dos tropes aí que tem no final do filme, que é justamente um momento de esperança. Então, assim, o personagem tá quase se ferrando geral, assim, tá quase dando ruim total. E de repente acontece alguma coisa que você fala, ufa, não, agora tem uma solução e tal. Resolveu. Aí, só que não. Só que vai não. Dá tudo ruim de novo. Ela continua sendo a Final Girl, né? Mas na verdade é porque no primeiro momento, né, eles estão lá, tá dando 7 dias dela, da Reiko, né, que é a Rachel. E eles estão lá tirando o corpo da Samara, né, que nesse filme é a Sadako. É a Samarco. É a Samarco. Do Poço de Lama. Poço de Lama, faz todo sentido. E aí ela não morre, né, dá os 7 dias, ela não morre, aí você fala, ufa, então resolveu a maldição, era só, né, tirar o corpo dela, que tava lá ainda dentro do poço. Aí dá aquele falsa sensação de segurança, até que o ex-marido, como eu bem pontuei dela, não tem a mesma sorte, ele morre, e aí depois que vai se descobrir, né, por que ela não morreu. Que é o terceiro trope aqui que a gente vai trazer, que é o Objetivos Fantasmagóricos. Não tinha nada além do fato, ela só queria passar corrente pra frente, corrente de morte, é isso. O problema dela não era negócios inacabados, né? Tipo, é só ser ruim mesmo. Era vingança mesmo. Não, era passar corrente pra frente, gente. Passar corrente, nem vingança, ela tá vingando de quem? Tipo... Da humanidade. Ninguém tem nada com isso. Vingança daquele mundo que foi cruel com ela, que ninguém entendeu Que aí absurdo. o poder que ela tinha, né? Mas enfim, no final das contas, Mas além que poder? Porcaria, né? Mas esse poder dela é um poder porcaria. Abençoada com porcaria é o nome do trope, gente. Que é uma criança aí que não sabia, óbvio, né? Controlar o emocional dela, porque ela é uma criança. E esse poder matava pessoas, né? Entre outras coisas. Então, assim... Não teve o Bruce Willis pra ajudar, por isso. Não, e nem pra matar discretamente, né?
no meio do negócio, tá todo mundo assistindo. Oh, morreu? Quem que é? Aí a mãe aponta, foi você também, a mãe também ajudou muito. Mas não deixa de ter uma coisa trágica. Uma coisa que eu gosto do filme é que, apesar de muito parecido, né, o norte-americano ser muito parecido, ele explica melhor, ele contextualiza melhor a história dessa criança. Então, eu entendo que ela tem uma vida que é um filme de terror, né, gente? Vamos combinar que a vida dela é um filme de terror. Ela tem um troço que ela não entende, né, esse poder aí que ela não entende, e as pessoas só apontam o dedo pra ela, maltratam, e o pai ainda, tipo, tenta matar, né, enterra ela viva, praticamente. A história dela é tensa e pesada. E eu acho que o filme trabalha melhor isso do que o americano enquanto um comentário social mesmo. Verdade. Não é só um filme de terror, ele tem uma intenção. Ninguém cuidou, né? Ninguém acolheu essa criança. Ela é tipo Coringa. E é uma criança assustadora, no final das contas, né? Pra variar, né? Filme de terror. Basicamente tem o cabelo do Misfits, ou de bandas dos anos 80, caído na cara, e a coisa realmente mais assustadora daquilo ali é a falta de unha dela. No americano a unha quebra. Nossa. E a pele, né? E a pele corada, né? E o andar, né? É, meio arrastada, né? Então ela é assustadora. Ela só não assusta muito agora porque a gente acostumou com a Samara. E na verdade a cena dela saindo da televisão no japonês foi filmada ao contrário, foi filmado tipo ela andando pra trás. Pra Ela eles entrando na televisão. E ficar eu não saquei esquisito. isso. Eu não saquei também, Legal. eu li. Eu li nas internets. Aí por isso que fica mais esquisito ainda. No Twin Peaks, assim, tudo bem que no Twin Peaks tem fala, né? Então a gente também percebe mais que é isso que tá sendo feito, né? Mas ali eu não saquei, não. Mas ela é... As outras crianças eram só esquisitas. Essa é bem O assustadora. clipe do Jack Johnson, ele gravou ele todo de trás pra frente. Ele reescreveu a letra da música de trás pra frente pra cantar a música e parecer que tava cantando a música de frente pra trás. Michael Jackson fazia isso, moonwalk. Não, o Michael Jackson andava pra trás andando pra frente, né? É isso que eu quis dizer. Que também tinha um cabelo parecido com o da Samara, né? Isso tudo me lembra a Rua do Amendoim. A mente das pessoas. Mastigando babalu na Rua do Amendoim. Escutando rock dos anos 90 aí com os cabeludos. Tipo isso. Sexto Sentido, The Sixth Sense, filme de 99, do Shyamalan, não sei falar o nome dele, acho que nunca vou saber. Direção e roteiro dele, na época que ele fazia filme bom. Conta aí, Eros. Vamos começar dando spoiler? Tipo... Nossa, esse filme não existe spoiler, mas não. Não tem meme, né? Tipo, o cara já virou meme. Acho que o spoiler mais dado da história é o final desse filme. A gente tem um psicólogo, né? O Bruce Willis, que é o Malcolm Crowe, que ele abraça dedicadamente o caso do Cole Shear, que é o Hale Joel Osment, que é um menino de 8 anos que tem problemas de socialização e introspectivo. Ele é meio estranho na escola, não brinca muito com as coleguinhas, e a relação dos dois vai se desenvolvendo enquanto Malcolm tenta recuperar de um trauma que ele sofreu anos antes, quando um paciente dele suicidou na frente dele. E deu um tiro nele. Ele deu um tiro nele. Ele vai contar o spoiler que o cara tá morto agora? Não, já não ia contar, eu não botei o spoiler. Não, mas no filme... Ele toma um tiro, a gente vê ele tomando um tiro, só que a gente esquece. Ele sofre um atentado, né? a gente acha que ele, tipo assim, se recuperou. A gente entende que ele sobreviveu. Milagres da edição, gente. A edição ela às vezes é bom, né? Ela corta os pedaços que não importam, mas nisso ela pode esconder a informação da gente, enganarmos. E aí o filme tem um plot twist no final, e todo mundo adora o plot twist ser sentido. Eu acho uma bosta, eu odeio o filme, junto com o Shyamalan. Sério? Eu não gosto de ser sentido. Tá muito errado, velho. Tá muito errado, Não gosto mesmo do filme. Alguém te contou o filme e te traumatizou? É por isso que você é assim. Acho que não me contaram o final do filme. Tanto que eu tava reassistindo ele agora e, tipo, quando você vê já sabendo o final, você começa a pegar as coisas do filme que, tipo, porra, velho, dava pra ter visto que o cara tava morto, né? Porque tem uma coisa estranha acontecendo ali o tempo todo. Te respeita, né? Tem algumas coisas mas na isso fala que é genial. e tal. Sim, mas, cara, não curto o filme. Tá errado, tá bom. Tá errado. Consenso. Eu poderia
poderia concordar com você, mas aí seríamos dois errados. Eu preferia que o Bruce Willis tivesse falado Yippee-ki-yay, motherfucker, e atirado no suicida logo no início do filme, sacou? Já venderia o filme, pronto. Ou ido destruir asteroide. Whatever. Bruce Willis careca desde sempre? Nasceu careca? Ele é um filme muito bem construído, assim. Pode não ser também o meu favorito. Não acho que ele faz cosquinha ali no Iluminado. Não me diverte como fantasmas se divertem. Mas ele é muito bem construído, assim. Acho ele bem na mão de uma pessoa que tá sabendo o que ela tá fazendo e tá conseguindo contar a história dela, né? De uma maneira bem fechadinha, bem amarrada. Tanto, eu não sei se foi o primeiro filme do Shyamalan, mas eu acho que foi o primeiro que jogou no estrelado, né? Ele conseguiu fazer outros filmes depois e tal. Ele ficou famosinho por causa desse filme. Esse financiou a carreira dele. Não, foi super um marco esse filme na época. Todo mundo viu, todo mundo ficava, só se meu falava Deus. do sentido e tal. Eu acho que o filme tem os méritos dele, sim. Eu acho que ele é bem feito, ele é bem amarrado, a historinha, mas, sei lá, é um filme que não me chama atenção, eu não curto. Sorry. Então fica calado, você tá errado. Foda-se. Curti demais o filme. E é o tipo de filme também que ele te faz... Você quer ver ele uma segunda vez pra você fazer a leitura depois que você sabe né, que você já tomou o spoiler. Fala, não, deixa eu ver pra ver o tanto que dá pra perceber e quando você assiste de novo, você vê o tanto que tá na cara que ele é um fantasma desde sempre, né? Não escondeu de você em momento nenhum, pelo menos de um jeito bruto. Tá ali, tá dado. Sim. Ele só consegue, né, como a Fê falou aí, não só com a montagem, né, mas com N recursos, não te dar essa informação. Isso é respeito, né? Assim, não é um Deus Ex Machina, não é algo gratuito, tá ali. Sim, tá ali o tempo inteiro. Agora, é isso que você falou, né? Assim, não sei se o dado permanece o mesmo, né? Se a informação em si é a mesma, mas li que até pouco tempo atrás ele era a 14ª maior bilheteria da história do cinema, e eu lembro desse frisson de que era um filme que as pessoas iam várias vezes ao cinema para ver exatamente isso. Eu já saía da sessão querendo ver uma segunda vez, pelo menos, para poder captar todos esses detalhes, né? E ver se era isso mesmo. Então, realmente, ele teve aí uma bilheteria dupla, digamos assim, né? Quase todo mundo foi ver pelo menos 2 vezes. Eu gosto tão pouco desse filme, velho, que Titanic eu vi 2 vezes. A segunda vez que eu vi esse filme foi hoje, sério. Então, vamos falar um pouquinho desses prenúncios, né? O trope aí, é tudo prenunciado, apesar da gente não ver. A mágica da edição com arco-íris e tudo. Aqui tem um prenúncio acontecendo. O primeiro momento, a primeira coisa que você vê é que, se você parar pra observar, o Bruce Willis, ele tá sempre usando algo na roupa que ele tava usando quando ele foi baleado. Tem algo ali de quando ele foi baleado. E beleza, né? O guarda-roupa igual, continua. Anos depois, sei lá quanto tempo depois, né? Dá a entender que são anos porque ele tomou um tiro e ele tá bem. Não passou-se muito tempo e as roupas são as mesmas. A mágica do figurino contando a história. Mágica do figurino. Que você não repara da primeira vez. Você sente que tem alguma coisa estranha, mas você não repara exatamente o que tá acontecendo. É tanta coisa estranha, né? Que aí os fantasmas entram, né? De verdade, na história, e você fica meio... desvia o olhar. Tem os outros fantasmas, aí parece que o estranhamento é outra coisa. Não, né? Ele joga o seu olhar do estranhamento para outros elementos ali do filme. Eu observei ele entrando no hospital, na cena fatídica, né? A cena daquele fala que vê gente morta, com que frequência? Todo tempo. How often? Ele fala que ele com o tempo inteiro, e ele olha diretamente pro buraco de bala, assim, e tá frio. Onde o Malcolm atravessa, tá frio. As pessoas põem jaqueta e falam que tá frio. Então, tá tudo dado o tempo inteiro. Aquela cena no restaurante, gente. Nossa, que ela é muito... E eu falava, gente, que mulher escrota. Tipo, a mulher não tá nem interagindo com ele, sabe? Só deu feliz aniversário de casamento e é isso mesmo, né? E ninguém conversa com ele, né? Tem essa cena e tem a cena que ele conversa, que o Malcolm conversa com a mãe do menino também, né? E ninguém fala direta com ele, só o menino. Mas você não percebe isso da primeira vez que você vê? Não. É tipo a cena que ele tá sentado de frente pra mãe, né? Tipo, ele sentado de frente pra mãe, o menino chega, a mãe fala com o menino e nos outros momentos? É tipo assim, como é que é a sensação de passagem de tempo pra ele como fantasma? De noite, o que acontece? Ele não dorme, não? Entendeu? Lógico, assim, beleza, a gente tá vendo os recortes, mas e entre os recortes? O que rola? Ele tá em casa, pô. Ele tá em casa sem conversar. Mas ele vai dormir? Tá em casa sem conversar com a mulher dele, chama casamento isso. Ele tentou, não. Mas ele tenta abrir a porta da porta, assim, ele tenta abrir a porta da porta, que é outro ponto, né, que tá a maçaneta vermelha. E beleza, não abriu não, tranquilo. Não abriu não, tá certo, é isso mesmo. É tipo assim, é maluco.
maluco, né? Irracional quando você pensa do ponto de vista dele, de sequência das coisas. Porque do menino ele lembra, mas e das outras coisas? Mas a história da maçaneta, por exemplo, fica ali, passa, né, a impressão que a gente, inclusive, tem é que aquela porta tá trancada, que ele não consegue abrir porque aquela porta tá trancada. Mas pra gente, eu entendo, pra gente é o que ele sabe. Pra ele também, alguém trancou aquela porta. Mas ele é a casa dele e ele não vai fazer nada. Aí tem outra pessoa que mora lá. E toda vez que ele vai falar com alguma, se ele vira pra mulher dele e fala assim, por que você trancou a porta e não me deixa entrar naquele lugar? Ela não vai responder, né? E ele vive a solidão daquela pessoa, tá ali presente, né? Assim, o casamento que a gente acha que tá no buraco, mas que na verdade é porque ele não tá lá, né? Enfim, isso tudo tá ali. Ele não fala disso no filme, né? Mas é um estado de consciência alterado, né, gente? Ele não tá pessoa normal no seu dia a dia. Alterado pela conveniência da história. A gente é fantasma, Madu. Abraça, mas aí, deixa de ser americano. Fantasma e tudo? Não. Deixa de ser americano. Eu adoro filme. Mas isso me incomoda. Simbolismo. Inclusive ele pode não ter consciência de longos períodos de tempo. Tanto que talvez se ele tivesse consciência de tudo, ele ia ter consciência de que ele morreu, ele ia ter se visto, ele ia ter visto a mulher no enterro, né? Ele ia ter... Eu gosto. O que me incomoda é que o filme não é alegórico, esse que é o ponto. Ele não é o Mãe, por exemplo, que joga na cara e fala assim, isso é uma alegoria, tá? E tá valendo, né? Aqui não, o filme ele te conta uma história racional. Você tá entendendo da história de fantasma? Ele tá contando uma narrativa racional. E isso, pra mim, é alegórico. Mas a gente entende que essa pessoa... Bom, isso eu não chamaria de alegórico, porque a gente entende que ele não tenha consciência de tudo que tá acontecendo o tempo inteiro. Senão, ele teria consciência de que ele tá morto. Se ele não lembra de ter visto a mulher no enterro, se ele não percebe que ninguém conversa com ele diretamente dessa forma, porque ele acha que ele teve a conversa com a mãe do menino. Até fala porque ele enxerga o que ele quer, né? Os mortos enxergam o que quer. É porque nesse momento, velho, ele tava tipo lá no Beetlejuice, sacou? Ele ainda tava se adequando, ele achava que ainda tava morando em casa, ele não sabia que tava morto, pô. Ele não leu o livro. Ele não ganhou o Beetlejuice, eles brincam com isso, né? Até da passagem do tempo. Por que ele iria no enterro se ele não sabe que morreu? Faz o menor sentido. A mulher saiu pra ir fazer compra e voltou. Ela tava de preto, mas nada mais. E aí, por falar em simbolismo, temos essa questão da cor vermelha também, né? Que sempre aparece aí quando algo sobrenatural tá acontecendo, né? As pessoas usam vermelho, tem o balão vermelho que sobe ali na escada. O vermelho no filme, na verdade, ele tá sempre simbolizando aqueles objetos, né? Ele tá sempre colocado nos objetos que tem contato tanto com o fantasma quanto com quem tá vivo, né? Ele é a união dos dois universos. Podia ter tocado Barão Vermelho. Né? A trilha sonora podia ter sido. Imagina, não é? Pode ser que eu estou fervendo. Imagina, ia ser ótimo. E, inclusive no filme é o contrário, né? Não tem nada de Kate. Tem a questão que você já tinha comentado do resfriamento fantasmagórico, né? Que é um tropo comunzaço, assim, de várias coisas de sobrenatural, de fantasma e tal. Onde tem fantasma tá mais frio. E depois, na segunda vez que você vê o filme, você percebe que as pessoas sentem esse frio ao redor dele. Tem a famosa, né, frase aí do... Não, pera. Gente, eu quero voltar em Barão Vermelho. Já fala que pintaria o céu de vermelho. Gente, tá tudo conectado. Vocês não estão entendendo. Tinha que ser a trilha sonora. Esse é perfeito. Gente, mas desculpa, pode retornar aí. Madu parou o raciocínio da Agora que eu já falei a coisa séria, pode retornar o assunto que é brincadeira. Só pra fazer piada ruim, né? Eu vou te contar uma coisa. O pior é que não é nem fazer piada ruim, é insistir numa piada ruim. Isso é um truque chamado cruzar a linha duas vezes. Não funcionou nesse caso. Funcionou demais. Olha que eu cruzo 3. Mas, enfim, eu ia falar de um trope que é o mortos o tempo todo, né? Que é a frase tchananãs aí do filme, que ficou famosa, né? Na cena famosa, em que o menino fala com o Malcolm, né? Que ele vê gente morta o tempo todo. Que depois, quando a gente entende o que tá pegando, é que a gente entende que esse menino tava falando aí com uma gente morta naquela hora, né? O cara que não percebeu indireta, né? Uma indireta super direta. O outro não se tocou. Quando? O tempo inteiro. Tipo, estou olhando pra você, tô falando agora, que vejo. Estou vendo gente morta agora. A minha dúvida é tipo, esse era o único fantasma bonzinho que o menino conversava com eles, os outros eram
eram todos maus porque ele tinha medo dos fantasmas. E ele não tinha medo do psiquiatra. É tipo... Momento em que o Eros não entendeu a moral do filme, que é exatamente a de que o psiquiatra ajuda ele a entender e lidar com o próprio medo, porque, na verdade, nenhum daqueles fantasmas são maus. Eles só passaram por alguns traumas e eles têm as feridas e tal, mas eles estão todos precisando de algum tipo de ajuda, do tipo, amigo, deixa eu te contar, tu morreu e tá na hora de você ir pra luz, Caroline. Tipo a menininha, velho. A menininha não é nada má, tadinha. A menininha. Tudo bem, não é isso que eu tô dizendo, né? Mas de uma forma ou de outra, os outros fantasmas aterrorizam o menino. É tipo a mulher que suicidou e mostra a mão cortada, é gente pendurada na porra da forca dentro da escola. Mas é só morte brutal, né, velho? É só morte cabulosa, do cabuloso. Mas a do cara também, ele tem um tiro, né? Porque a gente não vê. Mas o que eu entendo disso é que os outros mortos até então, ele só vê. Ele só vê aquela figura morta passando, né? Não interage. Esse é o cara que parou pra conversar com ele. E a partir daquela conversa, ele entende que os outros também só estão ali, não estão querendo fazer mal a ele. A avó que mexe nos brincos da mãe e que manda recado pra mãe. Sim. É no pingente de abelha. Se você parar pra prestar atenção, nenhum dos fantasmas do filme, pelo menos nenhum que eu me lembre aqui agora, faz de fato algum mal ao menino. A gente sente medo porque o clima do filme te dá medo. Arranha ele dentro da porta. Tem esse um que arranha, né? Mas ele tem umas contusões pequenas, né? Mas tem essa coisa do tipo, a pessoa tentar falar com ele. Não é um mal do tipo, ninguém tá querendo possuir, ninguém tá querendo, né? Assim, tem uma falta de diálogo entre eles. O fantasma querendo te pegar pra conversar com você, meu amigo. Ele pode estar querendo te dar um abraço e falar que te ama. Ainda é uma porra do fantasma querendo te abraçar. Mas não sabe que é um fantasma. Lógico que ele sabe. I see dead people. O menino sabe, mas o fantasma não. O fantasma não sabe. O fantasma não tá mal intencionado. Mas eu tô falando do menino. Eu tô falando que ele não tem escolha, não, velho. Exatamente, ele não tem escolha. Ele tem, no mínimo, ficar aterrorizado com um bicho tentando abraçar ele. Mas ele fica. O seu sentido é medo. Tá na capa do filme. O 6 é o fear. Medo, é isso. O filme é sobre isso. Não, e ele tem até medicado. Ele vai no psiquiatra de verdade e tal. Todo mundo acha que ele, né, ele tem problemas psiquiátricos. De novo, né, que é uma brincadeira de filme de terror aí. Então, medicar o médium, né? Então, você tá vendo coisas, então tem que dar um remédio e tal, né? Ele passa por vários médicos. Tanto que esse negócio ele passa por vários médicos é o que confunde a gente também, né? E você acha que o Bruce Willis é um desses. A diferença da interação dele com os outros fantasmas, né? Dele com o Malcolm, com os outros fantasmas, que era que você tava levantando a bola aquela hora, Eros, é que esse é o único que aproxima dele e conversa. Os outros já estão lá. É o único que aproxima dele e não tenta abraçar ele. Tudo bem. E não tenta, né? Não tem uma ferida gigantesca e que aproxima e conversa. Mas os outros também só estão lá. Eles não estão ali pra, tipo, vou puxar o pé desse menino. E o fantasma projetou, né? Projetou também nele um ex-paciente dele. A parada ali teve um cruzamento aí. Mas aqui, ó, queria pontuar sobre o resfriamento do fantasma agora, que Frejá falou que tomaria banho gelado no inverno, na mesma música. Gente, tá lá, na música. Travessei terceira vez a limiar. Na verdade, se bobear, assim, eles fizeram, então, o filme baseado na música. Você tem dúvida? Mas não quiseram pagar direitos autorais, então não falaram nada, gente. Tá tudo lá no manual. Daqui a pouco a gente vai descobrir que o Barão Vermelho é uma banda mediúnica, né? O negócio dele é mexer com fantasma. Tem mensagem subliminar em todas as músicas. A gente viajaria prazo pro inferno, quer dizer, tá falando do Beetlejuice. Tá tudo lá, tá tudo nessa música. Tá tudo lá. A música é o manual do fantasma. É o manual desses filmes aqui. Vou fechar então, falando aqui de fantasma favorito. O meu é o... Como é que é o nome daquele fantasma, gente? Do Caça-Fantasma? Inesquecível. Não, do Caça-Fantasma, o que fica. Geleia, né? Ele é meu favorito. Definitivamente. Nossa, é muito legal aquela gosminha acompanhar. Porque ele tem um cachorro fantasma daquele. O do desenho animado, que era amigo e morava com eles, ou do filme? Do desenho. É o Geleia, o fantasminha pet, né? Eu adorava o Gasparzinho quando era criança. Hoje em dia eu tenho uma preguiça.
é bobo, né? Brega, né? The Friendly Ghost. Gente, eu não tenho um fantasma favorito, não, gente. Tô tentando puxar. É porque você é um fantasma, filho. Por isso. É isso. Pois é, eu estou aqui assombrando esse podcast. Aqui, Eu também tô verdade. tentando lembrar. Também tô aqui tentando lembrar de um fantasma favorito. Tem uma aparição de fantasma que eu acho ela muito foda, num filme que eu gosto muito, que não é sobre fantasma, apesar de chamar Casa dos Espíritos. Tem um momento que uma personagem que já morreu aparece, que bom, se descobre que ela morreu quando ela aparece num momento fantasmagórico, muito simbólico, inclusive, que talvez seja aí a minha aparição favorita. Arquivo X tem fantasma, não? Aqui a gente tem tudo. É porque fantasma, eu acho que por isso eu tenho um pouco de dificuldade, sabe? Fantasma, assim, ele é tão variado, assim, o tipo de fantasma que tem, mas, assim, geralmente, não sei, não consegui puxar nada, assim, gente, juro. Eu vou de Penadinho, então. Penadinho. Excelente. Adorei. A penadinha da história em quadrinhos. Da Turma da Mônica. Tipo, Maurício Souza. Isso. Inclusive a turma da Mônica, a Mônica veste vermelho, que também é um indicativo. Também é um indicativo. Você não sabe Puta que parar. pariu, velho. Bom, eu vou ficar com o Beetlejuice por falta de opção, que eu não gosto de fantasma nem de filme de terror, então é isso aí. Gente, você não gosta de filme de terror? Então, fechou, acabou o programa. E conta pra gente aí, você que tá ouvindo, qual que é o teu fantasma favorito? Conta, não sei por onde não, mas conta. Padam, 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 pam, pam, padam, padam, padam.